Olá, bom dia a todos. O meu nome é Marlene, sou enfermeira e queria antes de mais cumprimentar o painel que hoje está aqui comigo, a doutora Lúcia Monteiro, a enfermeira Patrícia Martins e a enfermeira Paula Lourenço. Muito obrigada. Vou cumprimentar também a plateia. Muito obrigada por um sábado de manhã estarem aqui hoje. Obrigada. E àqueles que nos acompanham de forma online. Muito obrigada por estarem desse lado. E agradecer a oportunidade e a confiança para estar aqui hoje presente. Iniciei funções nesta casa há 9 meses. E de repente estou aqui a falar de um tema tão importante como é o luto profissional. O luto profissional nos enfermeiros é algo muito pessoal e que por vezes é pouco discutido, mas é um aspecto fundamental do nosso trabalho. Em 2024, no Serviço de Oncologia Médica 2, registámos a perda de 208 vidas. Para muitos, este número pode parecer apenas uma estatística, um dado cru. Mas para nós, enfermeiros e auxiliares de C7, são rostos, histórias, são famílias. São um pai, uma avó, uma filha. São memórias que carregamos connosco. A morte não é apenas uma consequência possível do exercício da nossa profissão. É uma dimensão inevitável e emocionalmente exigente do nosso cuidado. A morte de um doente oncológico representa um fim. Um fim de um percurso marcado por cuidados intensivos, muitas vezes prolongados, que frequentemente envolvem uma relação próxima entre nós e os nossos doentes. Reconhecemos que a morte faz parte integrante do ciclo da vida, mas enfrentamos frequentemente uma tensão emocional ao vivê-la de perto. Muito derivada à cultura onde vivemos, em que todos nós sabemos que vamos morrer, mas não falamos sobre a morte. A morte é um tabu. Algo vergonhoso e quase evitável, que não falamos, apesar de sabermos que a morte é o fim do nosso ciclo de vida. Na literatura ouvimos falar muito sobre a conspiração do silêncio, onde a morte é muitas vezes evitada, omitida e não discutida de forma aberta, nem para com os doentes, nem entre nós profissionais de saúde. E é neste silêncio que o luto profissional ganha força e complexidade. E é também nele que se revela a urgência de falarmos sobre o tema, com empatia, com honestidade e, se me permitem a ousadia, com um bocadinho de coragem. Portanto, vamos falar sobre a morte e qual o seu impacto? Para esta partilha proponho refletirmos sobre os seguintes temas: o luto profissional no contexto dos enfermeiros oncológicos, os desafios emocionais e psicológicos enfrentados pelos enfermeiros, as consequências do luto profissional nos enfermeiros, qual o seu impacto na qualidade de vida e bem-estar, o impacto no desempenho profissional e nas relações interpessoais, estratégias no contexto profissional, conclusões e as referências bibliográficas. Os desafios emocionais dos enfermeiros em oncologia. Cuidar é mais do que tratar. Cuidar é muitas vezes sentir. A relação entre enfermeiros e doentes oncológicos raramente é breve e superficial, e arriscaria dizer que é completamente o contrário. É uma relação complexa, profunda e muitas vezes prolongada. Vivemos um paradoxo muito presente no nosso dia a dia. Somos formados pelas nossas escolas de enfermagem para manter uma certa postura de distanciamento, como proteção emocional. Mas como é possível se acompanhamos estes doentes durante tanto tempo? Cuidar de um doente oncológico é acompanhar o seu sofrimento físico, mas também ser uma presença constante e ser um apoio emocional para o doente e para a sua família. E muitos de nós, enfermeiros e acho que também auxiliares, quando perdemos um doente, vivemos sentimentos de tristeza, culpa e até alguma angústia. Quantos de nós já não nos questionamos, depois da morte de um doente, se podíamos ter feito algo diferente? Se devíamos ter dito algo mais? Ou até, se era legítimo sentir-nos tão afetados? Quantas vezes nos sentimos impotentes, mesmo feito tudo bem? Esta exposição constante à morte, em especial quando não existe tratamento oncodirigido, causa em nós sentimentos de impotência, que trazem agregados assim um desgaste emocional. Daí ser urgente falar sobre estes desafios e sobre o luto. As consequências do luto profissional dos enfermeiros frequentemente traz consigo fadiga emocional, distúrbios do sono, ansiedade, tristeza persistente e até depressão. E em casos mais graves, o acúmulo destas emoções pode conduzir até ao burnout. Mas do burnout não vamos falar porque a doutora falou muito bem e eu não tenho nada a acrescentar. Mas a ausência de espaços seguros e estruturados para expressar emocionalmente leva a que a gente fique em silêncio, que não fale sobre isto. E o silêncio, como sabemos, pesa.
Vivemos num dilema. Por um lado, sentimos a necessidade de nos envolver com o doente, mas por outro lado, sentimos a obrigação de manter uma postura muito profissional. E este distanciamento, ainda que adotado como estratégia de autoproteção, pode resultar numa relação mais fria e impessoal com o doente, e a longo prazo pode tornar o luto muito mais difícil para nós. Quantos de nós já não nos sentimos esgotados emocionalmente depois de um turno? Não só pelo cansaço físico, mas pela carga emocional acumulada, aquela que não cabe nos cliques nem nas notas gerais. E quantos de nós já tentámos conter a tristeza, sorrindo por entre lágrimas que ninguém podia ver, porque sentimos que não havia espaço para chorar no trabalho? Reconhecer estas consequências não é fraqueza, mas sim o primeiro passo para cuidar de quem cuida. É fundamental reconhecer estas consequências, não como sinais de fraqueza, mas como alertas de que algo precisa de ser mudado. De que cuidar dos outros implica, inevitavelmente, cuidar também de nós. E qual o impacto na qualidade de vida? O luto profissional não fica no local do trabalho. Nós levamos este luto para casa, no corpo, na mente, no coração. E o bem-estar dos enfermeiros está profundamente ligado como nós conseguimos, ou não, lidar com a dor e com a morte dos nossos doentes. Isto pode originar um impacto psicológico marcante e afetar a nossa saúde mental, a nossa motivação e até ao sentido de propósito no trabalho. E há um fator que agrava esta realidade: a formação insuficiente sobre a morte e sobre o luto. Muitos de nós não fomos preparados na nossa formação académica para enfrentar a dimensão emocional do cuidar. E aqui volto a apelar à ausência de espaço para discutir a morte. Quando não há espaço para discutir a morte, vamos ficando com ela entre nós e isto tem impactos na nossa qualidade de vida. Quantas vezes saímos do turno a sentir um nó na garganta, uma tristeza que não sabemos bem onde guardar? Quantas vezes tentámos seguir com a nossa vida como se nada fosse, quando por dentro ainda estamos a sentir um luto? O impacto no desempenho profissional e nas relações interpessoais. Este sofrimento afeta a nossa relação com os nossos colegas, com os nossos doentes e com o nosso propósito no trabalho e até arriscaria as nossas relações fora daqui, fora do hospital, as nossas relações em casa, com os nossos familiares. E quando o luto tem consequências diretas na qualidade dos cuidados prestados, isso deixa-nos de certa forma frustrados. E às vezes vivemos aquilo que se chama de despersonalização, que é começar a tratar os doentes de uma forma mais mecânica, mais fria. Este afastamento, apesar de o fazermos no sentido de nos protegermos, compromete aquilo que há de mais precioso no nosso cuidar: a relação humana, o toque e a presença. E além disso, o luto mal resolvido pode afetar também as relações interpessoais dentro da equipa, pode levar ao isolamento emocional, à falta de comunicação e a sentimentos de solidão, mesmo no ambiente de trabalho partilhado. Vivemos numa cultura formativa onde fomos formatados para desvincular do doente, nos mantermos no nosso lugar, não criarmos relações afetivas, quando na verdade aquilo que se passa, e muito mais em oncologia, é que criamos um vínculo importante e emocional com os nossos doentes. O luto não é fraqueza, o luto é um sinal de que houve vínculo, de que houve humanidade no cuidar. Mas se não for reconhecido, falado e acolhido, pode transformar-se num peso difícil de carregar, com impacto direto na nossa vida e no nosso desempenho profissional. Trago aqui algumas estratégias no contexto profissional. A formação contínua. Quando falo de formação contínua, não falo apenas de técnica. É preciso abordar temas como a comunicação, comunicação com os doentes, comunicação com as famílias e mais ainda a comunicação na fase terminal de vida. A formação ajuda-nos a desenvolver competências, mas também a cultivar uma consciência de que a morte faz parte do nosso processo de cuidar. E nós não somos Deus, não temos o poder de decidir quem vive ou quem morre nas nossas mãos. Mas às vezes, a nossa humanização no momento da partida é muitas vezes a salvação que nós podemos dar aos nossos doentes. O autocuidado e a saúde mental. Práticas como a meditação e o mindfulness, e deixo aqui o desafio à enfermeira Patrícia para partilhar algumas técnicas connosco. O exercício físico e momentos de descanso são essenciais para o nosso equilíbrio emocional. E também falo aqui do acesso à psicologia e à psiquiatria. Aqui no IPO temos a possibilidade de ter um psicólogo e um psiquiatra disponível para nós, profissionais de saúde. Portanto, se sentimos tristeza profunda, distúrbios do sono, por que não pedir ajuda? Por que não falar com um profissional para sermos ajudados? Como é que podemos cuidar dos outros se não cuidamos de nós também?
O suporte da equipa. O luto pode isolar, mas não precisa de ser vivido sozinho. Eu tenho a sorte de trabalhar numa equipa excelente, onde tenho profissionais com 30 ou mais anos de experiência e que me ensinam todos os dias como é que é viver nesta equipa onde tantas vezes partem doentes. E partilho aqui duas histórias. Quando iniciei as funções em C7, nos primeiros turnos fiquei com doentes em fase terminal de vida. E quando estava a cuidar deles, houve um colega que chegou ao pé de mim e disse: Olha, nos próximos turnos devias trocar de doentes. E inicialmente achei, eu sou profundamente honesta com todos vocês, eu não confio em mim, não confio nas minhas competências. Mas a verdade é que aquilo que eu sentia era aquilo que estava a referir, que este sentimento de impotência, que não conseguia fazer mais por aquele doente. E ter estado afastado aqueles 2 dias e depois regressar para aqueles doentes, consegui olhar de forma diferente e consegui humanizar. Um deles acabou por partir comigo e acho que humanizei muito a perda dele. E também partilho aqui a história de que os nossos auxiliares, que às vezes são muito esquecidos e não são relembrados nas nossas formações, eles que estão sempre lá para nos dar um abraço ou para perguntar como é que nós estamos. E portanto o meu obrigado tanto à equipa como aos auxiliares. A aceitação da morte e a redefinição do seu significado. Precisamos de falar sobre a morte com abertura, sem medo e sem vergonha. Com o tempo, aprendemos que nem sempre salvar significa curar. Às vezes, salvar é estar presente, é acompanhar, é humanizar, a partir dos nossos doentes. E a ritualização do luto. Guardamos pequenas lembranças que simbolizam as vidas que nos tocam. Tenho aqui algumas imagens, mas trouxe 2 objetos que foram aqueles que marcaram os 9 meses que eu tive em C7 até agora, que é aquela mola colorida que foi feita por uma menina e tenho a certeza que toda a gente que trabalha em C7 se lembra do nome dela. Foi uma mola que foi feita para todos os profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares, fisioterapeutas, para que no Natal andássemos um bocadinho mais coloridos e para que festejássemos aquela época natalícia que era uma época preferida da doente, a doente adorava o Natal. E tenho a certeza que todos se lembram do nome dela e que guardam com muito carinho a lembrança que ela fez para nós. E trago também esta cadeirinha em miniatura, de um doente que fez estas cadeirinhas quase até ao final da sua vida e que nos entregava. Oferecia-nos como sentido de gratidão perante o nosso trabalho. E todos nós temos uma cadeirinha destas, ou até no serviço existe cadeirinhas destas, que nos fazem lembrar dos doentes que partiram connosco. Cuidar dos outros exige muito de nós, mas também exige que sejamos capazes de reconhecer os nossos próprios limites, as nossas próprias dores. Falar sobre a morte, sobre o luto e sobre o impacto que ele tem em nós não é fraqueza, é coragem, é humanidade. Porque só quando cuidamos de nós verdadeiramente é que conseguimos cuidar do outro por inteiro. Chegamos ao fim desta partilha. E é impossível não reconhecer o quão complexo e profundamente humano é o exercício da nossa profissão. Ser enfermeiro é viver numa linha tênue entre a esperança e a despedida, entre o cuidado e a perda. Falámos hoje sobre o luto profissional, não apenas como uma consequência inevitável do nosso trabalho, mas como uma experiência que nos transforma. A dor de perder um doente com quem criámos um vínculo não desaparece no final do turno. E é por isso que precisamos de falar sobre a morte, criar espaços de escuta, de acolher o sofrimento que todos nós carregamos. E no meio de tudo isto há uma verdade simples e profunda, que talvez resuma melhor de qualquer teoria. Aqueles que passam por nós não vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Cada doente que acompanhamos deixa uma marca em nós, e nós, com o nosso cuidado, também deixamos algo neles e nas suas famílias. Esse é o verdadeiro sentido da nossa presença e é talvez a mais bonita herança do nosso trabalho. Obrigada.